Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos falar a respeito de literatura, sobre o realismo psicológico de Machado de Assis. Vocês já conhecem Machado de Assis? Então vamos conhecer um pouquinho. Machado de Assis se chamava Joaquim Maria Machado de Assis. Ele nasceu no Morro do Livramento, no Rio de Janeiro, em 1839 e faleceu em 1908, também no Rio de Janeiro, com 69 anos. Ele veio de uma família de pessoas humildes. O seu pai era pintor, a sua mãe era lavadeira. E ele foi órfão desde muito cedo. Tinha algumas limitações. Olha só, o Machado de Assis era mulato, imagine só, para aquela época. Ele era muito tímido, era gago e epilético. Mas isso foi impedimento para Machado de Assis? Não. Machado de Assis ele foi funcionário público e escritor. E além do mais, ele era autodidata. Autodidata é aquela pessoa que aprende sozinha diversos conhecimentos da humanidade. Ele se casou aos 30 anos com a Carolina Xavier de Novaes. Exerceu uma carreira burocrática e ascendeu e permaneceu até a morte. Machado de Assis é um dos fundadores e presidente também da Academia Brasileira de Letras. Machado de Assis teve uma vasta produção. Ele escreveu poesias, contos, teatro, foi colaborador de jornais e de revistas. Escreveu romances também. Entre os romances, nós temos duas fases. Teve uma fase em que Machado de Assis escreveu sobre o romantismo, que nós já estudamos anteriormente. O romantismo é aquela literatura carregada de sentimentos, não era isso? De depressão, de tristeza, não é isso? De amor exagerado. Machado de Assis escreveu a obra, dentro dessa fase romântica, a obra chamada Ressurreição, em 1872, A Mão e a Luva, em 1874, Helena, livro lindo, 1876, e Yaya Garcia, em 1878. Mas o que nós queremos tratar exatamente é da outra fase de Machado de Assis, a fase realista. Então, Machado de Assis escreveu, dentro dessa fase realista, Memórias Póstumas de Brás Cubas, em 1881. Ele escreveu Quincas Borba, em 1891, e Dom Casmurro, em 1899. Escreveu também Isaú e Jacó, em 1904, Memorial de Aires, em 1908. Nós vamos perceber que Machado de Assis tem uma vasta produção. E ele passou por algumas fases da literatura brasileira. Então ele vai evoluindo com a literatura, de acordo com o momento histórico, de acordo com as características históricas e características literárias. Machado de Assis tinha algumas características que eram próprias dentro desse realismo psicológico. Quais seriam essas características? Então as características são... Machado de Assis antecipou a modernidade literária, um momento em que outros autores não pensavam em inovar. Machado de Assis conseguiu inovar, conseguiu atingir características de um modernismo. Machado de Assis escrevia enredos não lineares. O que seria um enredo não linear? É aquele enredo em que a história ela não começa desde o início, ela pode começar pelo meio ou começar mesmo pelo fim. Um enredo linear é aquele que tem começo, meio e fim. Machado de Assis não, ele inovou nesse sentido. Porque ele começa, uma das suas histórias, por exemplo, Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele começa na morte, deveria ser o fim. Então, o enredo dele era não linear.
né? Ele tinha, nas obras dele, ele tem a presença constante de digressões, né? O que são digressões? Ele para um determinado momento e faz uma reflexão a respeito desse momento, buscando outros elementos, buscando outras referências. Isso é fazer uma digressão, fazer uma reflexão dentro de diversos momentos, dava uma pausa nesse enredo e fazia essas digressões, né? Machado de Assis, ele usa a metalinguagem, né? Em suas obras, ele questiona o ato de se escrever. Então, ele fala do livro dentro do livro. Ele fala do ato de escrever dentro desse livro. Ele fala para o leitor, olha, você deve estar entediado. Ele dialoga com o leitor, questionando esse ato da escrita, a questão do livro por si só. E aí completa com a outra característica, que ele dialoga com o leitor e com as tradições literárias, né? Ele faz um diálogo, ele conversa com o leitor. Fala, leitor, você está achando isso desagradável? Está achando isso chato? Não usando essas palavras, é claro, né? Machado de Assis tinha um vocabulário totalmente diferenciado, porque ele viveu uma outra época e nós vivemos nessa época, né? Então, nós vamos ter também uma outra característica que é muito importante, que é a análise psicológica, psicanalítica das personagens. Ah, como assim, Juliane? Ele vai tratar de elementos que fazem parte do pensamento do ser humano. E ele vai se reportar muitas vezes a Freud, o pai da psicanálise. Ele vai tratar das relações dos personagens do livro seguindo essas características que são psicológicas. Ou seja, ele não vai apenas descrever o comportamento externo, mas ele vai descrever o comportamento que vem daqui, ó, os seus medos, as suas ansiedades, os seus problemas. Então ele vai tratar de uma forma psicológica. Machado de Assis apresenta também um humor sutil e permanente. Ele utiliza muito do humor em seus textos, né? Ele faz uma ironia, ele gosta da ironia, a ironia fina e corrosiva, não é? É tipo ironizar para descobrir determinadas questões. É uma ironia que, ao mesmo tempo, deprecia muitas vezes o que está escrito. E ele tem uma visão metafísica e relativista dos valores humanos. Ele tem um pessimismo. Por quê? Porque ele vai mostrar o ser humano, que não é aquele ser humano, não é aquele personagem perfeito, mas aquele personagem que tem problemas, que não é perfeito, que aquele personagem que é vil, aquele personagem que é egoísta, né? Então ele vai mostrar, mostra o ser humano por uma outra visão, diferente da visão do romantismo. Nós vamos começar agora, nós vamos discutir a respeito dos 3 livros mais importantes de Machado de Assis, que faz parte de uma trilogia, né? E é até interessante que ele faz referência de personagens em um outro livro. Eu vou mostrar para vocês como que é isso, né? O primeiro livro que eu vou conversar com vocês é Memórias Póstumas de Brás Cubas. Pelo próprio nome você já começa a questionar, né? São memórias de quem já morreu, né? Então nós temos aí, gente, eu recomendo, se estiverem buscando uma leitura, esses livros de Machado de Assis são clássicos da humanidade. Então, tendo uma oportunidade, façam a leitura, não é? E nós temos também algumas produções cinematográficas de filme, minissérie dessas 3 obras, que na verdade são o quê? Uma apropriação, né, do livro,
de uma forma que se faz uma releitura, não é? Que vocês sabem bem. Vocês que já devem ter assistido, muitas vezes devem ter lido um livro e que devem ter assistido a produção cinematográfica, é um outro tipo de linguagem. Muitas vezes, quando você lê o livro, você fala assim, nossa, mas você assiste um filme ou uma minissérie, você fala assim, nossa, mas no livro não dizia isso. O livro, ele é rico de detalhes. E ele possibilita que você também ative a sua imaginação. Então, é sempre interessante que você leia um livro e depois assista também, né? Vá observar as características, como que aquele diretor e aquele produtor produziram essas produções cinematográficas. Então, assim, é sempre muito interessante isso, observarmos as várias releituras da obra literária. Mas eu já falo para vocês, a obra produzida diretamente por Machado de Assis é muito mais rica, né? Pois é, então nós vamos falar agora a respeito de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Nós vamos ver o quê? Que Brás Cubas, ele é um homem rico e solteiro. E depois de morto, ele se dedica à tarefa de narrar a sua própria vida. Então, olha só o que acontece. Imagine só que inusitado, não é? O homem morreu e vai contar sobre a sua própria vida. De início, ele vai emitir a sua opinião e ele até diz, olha, eu vou dizer para vocês sem as ilusões da vida. Então, ele fala a respeito disso, né? Que vai emitir sua opinião e ele não tem mais ilusão. Então, assim, ele vai dizer a verdade, né? E esse livro fala lá a respeito da infância dele, que ele teve a infância com contato com os colegas da escola e como ele conhece também na sua infância Quincas Borba, que depois é o personagem do próximo livro, que nós vamos discutir aqui, né? E ele mostra todo aquele comportamento que ele tem, endiabrado, de fazer malvadezas com os escravos, dos amores, né, que ele teve na vida. Na juventude, né, ele vai se envolver com uma prostituta de luxo chamada Marcela. Né? Como prostituta, vocês sabem, ele teve que pagar para poder ter algum contato com a Marcela, né? E ele vai estudar na Europa, né? E vive toda uma existência de moço rico, porque nessa época não existia universidade no Brasil. Então, o que acontecia? Quem queria fazer um curso superior tinha que ir para a Europa, sendo mais preciso, para Portugal, né? Que nosso país é colônia portuguesa, né? Então, olha só, e aí ele vive, né, todo esse momento despreocupado na Europa, fútil, né? E depois ele volta para o Brasil, né? Ele se envolve com a Virgília, né, que era a namorada de juventude e que era casada. E ele teve também um caso com essa personagem, né? E ele vai falar a respeito de adultério de uma forma bem fria, sabe? E ele também, o Brás Cubas, ele aproxima de Nhan Loló, né? Aparenta cunhada de Coutrin. Mas a morte, né, dessa moça, ela acaba morrendo, impede que ele case com ela, né? Então, olha só, Brás Cubas se dedica à carreira política. Oh, meu Deus, né? Olha onde que ele vai parar. Ele